texto de hoje é esse que está aí na tela, Mateus capítulo 2, dos versos 1 ao verso de número 12. Hoje é o primeiro domingo do ano e também o chamado de primeiro domingo da Epifania. Epifania significa manifestação, apresentação, e no caso é a manifestação de Jesus Cristo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo dessa epifania, dessa manifestação. O texto está aí na tela, que diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. E então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel, segundo o que diz Miqueias 2, versículo 5. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Epifania, como eu disse, é manifestação. E essa manifestação, ela começa nessa visão universalizante do feito de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 2, que vieram uns magos à Judeia, e esses magos vieram do Oriente, estabeleceu-se como essa data da visita dos magos, como esse dia que foi ontem, 6 de janeiro, é o chamado Dia dos Reis, ou seja, dia dos chamados Reis Magos, ou simplesmente dos magos, ou como dizia Lutero, os sábios do Oriente. São diversas formas de tratar a esses homens que vieram de tão longe, que tiveram essa disposição para sair lá da sua terra, vir de tão longe para encontrar a Jesus Cristo. Isso significa, irmãos, que o feito de Jesus, aquilo que Jesus Cristo realizou, o seu nascimento, a encarnação do Filho de Deus e todo o seu ministério
e o significado desse ministério não é algo destinado apenas ali, aqueles que estavam na Palestina, nem simplesmente para os judeus, nem para Jerusalém, nem para Israel, mas significa que esse feito é um feito que tem um sentido universal, para todos os lugares e para todos os cantos. E Mateus relata, Mateus vai contar essa história na forma como os rabinos faziam isso, numa espécie de um midrash, que o midrash é falar de um feito, mas como que uma narrativa, contando uma história, apresentando esse relato na forma de uma história. E Mateus então diz assim para nós, né, que os magos, esses homens estrangeiros, vindo de um lugar tão longe, vieram homenagear a criança que nasceu em Belém. Então Mateus, com isso, ele está dizendo, olha, essa mensagem, ela é uma mensagem universal, é uma mensagem para todas as pessoas, ou seja, Deus reina, e o seu reino é um reino eterno, e é um reino que se dirige a todas as pessoas. Ele reina à vista de todas as nações. Se eu conseguir acertar aqui, esse texto de Isaías, ele fala sobre isso. Deus reina. Como é que está escrito aqui? À vista de todas as nações. Não era só para aquela nação de Israel, mas o Senhor ergueu o seu braço e a sua manifestação é uma manifestação para todos os povos, é uma manifestação para todos os lugares. Mateus, que é considerado um evangelho judaico, e alguns até acham, eu não acho, mas alguns até acham que ele teria sido escrito primeiramente em aramaico, em hebraico, e depois teria sido traduzido para o grego. Isso é uma visão de alguns eruditos, de alguns estudiosos, mas não de todos, não é? Para dizer que é um evangelho que foi escrito para os judeus, é muito preso a essa herança judaica, essa herança hebraica. E no entanto, por meio e através de Mateus, nós estamos vendo que Deus está falando além da compreensão do próprio escritor de Mateus. O escritor de Mateus diz assim no capítulo 10, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no entanto, quando o evangelho termina na grande comissão, lá no capítulo 28, é dizendo assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, Mateus começa com um caráter universal e ele termina com um caráter universal. O evangelho é para toda a gente, é para todas as pessoas, se dirige a todos os homens e mulheres em todos os lugares. Essa mensagem é uma mensagem para o ser humano, para as pessoas aonde quer que elas estejam. Então, a epifania, ou essa manifestação de Deus, na verdade é uma complementação da mensagem do Natal. O Natal diz assim, que o Verbo encarnou, que o Verbo se fez gente, se fez pessoa, se fez homem e veio habitar em nosso meio, e está em nosso meio. E agora a Epifania diz assim, mas essa manifestação do Verbo que se encarnou é uma manifestação universal, é uma manifestação para todo mundo, é uma manifestação para todas as pessoas. É Deus dizendo que está presente conosco por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Ele está em nosso meio. Ele está entre nós. Na tradição da igreja, a Epifania está associada com essa visita, com essa narrativa da visita dos magos. Então o relato de Mateus, e esse relato aqui é um relato exclusivo, veja que ele não tem paralelo,
Só Mateus relata, conta para nós sobre essa visita dos magos. Se não fosse Mateus, a gente não sabia que teve esse acontecimento, que isso um dia aconteceu. É um material exclusivo, só a fonte de Mateus revelou esse acontecimento. E ele vai dizer, não é, que essas pessoas vieram de lugares muito distantes. Essa expressão mago aqui às vezes nos confunde, porque quando se fala assim de um mago, a pessoa diz assim: poxa, mago, isso tem um caráter assim místico, um caráter, não é uma expressão muito boa, ou nós não vemos isso de uma maneira muito positiva. Tem autores aí que são chamados assim de magos, né? Há um autor aí da literatura da atualidade do Brasil que é chamado de o mago. Mas muita gente diz assim: ele não faz literatura, ou o que ele produz não é literatura. Isso é um conceito que isso é variável. Mas o fato é que essa expressão mago nos confunde. Talvez por isso que Lutero disse assim: eu prefiro chamar esses homens de sábios do Oriente. E quando Lutero faz a tradução da Bíblia dele no século XVI, ele não coloca os magos, ele coloca os sábios. Eu acho que é uma tradução boa, porque senão mago fica essa impressão na cabeça de ilusionistas, de, sei lá, de adivinhadores, de coisas desse tipo. E esses homens não eram nada disso. Não podemos confundi-lo com essas pessoas. Esses homens eram membros de uma distinta classe de sacerdotes lá, eruditos de Babilônia. Vieram de muito longe. Estavam preocupados com as ciências naturais. Estudavam teologia por meio das suas crenças, mas também estudavam astronomia, essas coisas. Eram convocados como conselheiros de um determinado rei, eram chamados para dar as suas opiniões, eram uma espécie de conselheiros dos governantes, daqueles que estavam à frente do Estado. Então gozavam de dignidade entre aqueles que governavam. E esses magos, eles vieram da região, eles vieram da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região lá no Oriente que ficava entre o rio Tigre e Eufrates, entre esses dois grandes e famosos rios, o Tigre e o Eufrates. Essa região do meio entre Tigre e Eufrates é a região chamada de Mesopotâmia. E de lá vieram esses homens, ou seja, eles vieram de muito longe. Vieram de um lugar muito distante. E eles chegam até Jerusalém, chegam até Israel. E eles dizem: nós viemos, queremos achar o rei dos judeus. E para isso nós seguimos a estrela. Uma estrela que não os acompanhou, mas uma estrela que os guiou. Uma estrela que foi dando a direção. E eles seguiram na direção dessas estrelas. Evidentemente que essa estrela, quem se guiava pelas estrelas, e não eram somente os magos que se guiavam pelas estrelas, mas quem navegava nos tempos antigos se guiavam pelos astros, se guiava por estrelas, se guiava por constelações. Eles evidentemente tinham determinadas dúvidas. Eles saíram. E evidentemente que surgiram muitos imprevistos. Na verdade, aqueles homens saíram vivendo uma aventura. Não era uma coisa sinalizada, não era uma coisa assim, dizendo: olha, é nessa direção, nesse caminho, bem certinho, tudo como se tivesse um GPS na mão. Às vezes a pessoa tem um GPS e ainda assim cai errado. Não era isso, porque GPS também erra. Às vezes coloca a gente no lugar quando não era para colocar. Esses dias eu vi duas senhoras nos Estados Unidos que caíram num pântano. E os guardas foram lá, ficaram, o carro só ficou
a parte de cima, lá de fora. Mas a senhora não viram que está indo para um pântano? Isso a gente estava seguindo o GPS. O GPS foi dizendo para a gente ir para cá. Cuidado com isso, irmão. Não vá atrás do GPS assim que o GPS vai acertar todas, que às vezes não acerta todas. Tem umas que eles erram também, entende? E é por isso que as pessoas caem aí em determinados lugares e entram em vielas e entram em lugares errados, e quando vê está dentro aí de uma favela. O GPS às vezes ele não sabe como fazer. Direção certinha mesmo, só Deus é que pode nos guiar no caminho certo. Mas aqueles sábios, eles saíram de Babilônia, saíram da Mesopotâmia, e dizer, tem uma estrela que nos guia, ou seja, tem uma referência. Nós não estamos andando às cegas, mas nós estamos indo na direção de onde aponta essa estrela. Estamos caminhando na direção que ela vai nos conduzindo. Isso é uma vida de fé. Isso é uma vida de alguém que sabe que tem um propósito na vida, que há um Deus, e um Deus que nos guia, e um Deus que também permite que a gente passe por situações apertadas, adversas, complicadas às vezes, mas isso não significa que Ele não está presente. Ele está ali, Ele está conosco. Às vezes a gente quer uma fé que não passe por situações desse tipo, uma fé que nós não passemos nenhum tipo de equívoco, que não haja nenhuma dúvida. A gente quer viver às vezes uma fé somente com certezas, a certeza disso, daquilo, tudo na vida assim muito certinho. Isso se chama fundamentalismos. Os fundamentalismos são aquelas pessoas que dizem assim, não quero dúvida, eu só quero certeza. Só que a vida não é assim. A vida tem incertezas. As incertezas fazem parte da nossa vida. Por exemplo, nós não sabemos do dia de amanhã, nós não sabemos como vai acontecer conosco daqui a pouco, daqui a 2 horas, nós não sabemos quando vamos morrer, nós não sabemos nada, e não importa isso. O que importa é o quê? É que nós somos filhos de Deus, e que Ele conduz a nossa vida, e que Ele quer o melhor para nós, e que Ele vai cuidar dos seus filhos. Isso é o que importa. É que se nós somos filhos de Deus, e se Deus é o nosso Pai, e Jesus Cristo é o nosso Senhor, e o Espírito Santo é o nosso guia, isso é o mais importante. Então, não é uma vida de certezas. Algumas certezas sim, mas não totalmente certezas, porque o Senhor não está dizendo isso para nós. A certeza que nós precisamos ter é de que, por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Isso é uma certeza, e precisa ser uma certeza inabalável. A certeza da vida eterna, isso sim, a certeza da vida eterna. A certeza de que o Verbo, Ele encarnou. Isso é uma certeza. Isso é um absoluto. É isso que a igreja chama de dogmas. O que são os dogmas? São essas convicções absolutas. Não temos dúvida disso, de que o Verbo encarnou e está entre nós, está em nosso meio. Isso é um dogma para a igreja, isso é um dogma para os cristãos em todo e qualquer lugar. Então a gente não precisa ser assim, desses fundamentalistas. Precisamos dizer assim, eu creio no básico, no fundamental, mas vou seguindo a estrela, vou seguindo Jesus, e Ele vai me guiando nessa vida cheia de percalços, cheia de dificuldades, cheia de problemas, cheia de uma cidade como Rio de Janeiro, tão complicada, mas o Senhor vai nos guiando a cada dia, Ele vai nos sustentando, Ele vai nos orientando, Ele vai nos levando. E a nossa vida está nas mãos dEle. E com essa visão, os magos chegaram em Jerusalém. Apesar de toda a dificuldade, da longa viagem que eles fizeram, desde a Mesopotâmia até chegar ali na Palestina, finalmente eles chegam a Jerusalém.
E eles não vão para a estrebaria, eles vão para Jerusalém. Tem uns presépios que coloca os magos junto com os pastores que foram lá onde estava o menino Jesus, né, ali no meio dos animais. Tem uns presépios que coloca os magos lá também no meio dos pastores. Eu fico olhando aquilo assim e disse: que besteira, isso não aconteceu, não foi nada disso. Os magos não foram para a estrebaria. Na verdade, inclusive se sabe que essa visita dos magos foi entre um ano e meio depois do nascimento de Jesus. A viagem foi longa, eles viajaram muito tempo, não foi uma viagem de uma semana, nem de um mês. Isso era uma viagem de mais de 1.600 quilômetros, a pé ou no lombo de camelo, alguma coisa, uma viagem de meses, um ano. Não estava mais lá na estrebaria. Então, as pessoas às vezes colocam umas coisas assim, fora de lugar, né? Mas isso não tem importância. O fato é que esses magos chegam, e lá eles perguntam, eles vieram atrás de uma criança que havia nascido, e essa criança é o rei dos judeus. E eles chegam aonde? O texto diz que eles chegam na casa. Eles vieram, os magos do Oriente, a Jerusalém. E a pergunta deles é: onde está o rei dos judeus? Aonde se encontra o rei dos judeus? E chegando a Jerusalém, as pessoas zombaram deles, achavam que ele estava falando uma loucura. Mas o fato é que esses magos, eles têm muito a nos ensinar. Eles queriam chegar perto do rei dos judeus, eles queriam tocar esse menino, eles queriam adorar a essa criança. No original, quando fala de qual era o propósito dele, há um sentido de dizer que eles queriam ajoelhar-se diante dele e colocar o seu rosto em terra, que era a maneira da reverência mais profunda. Era a reverência mais completa, é quando alguém se dobrava os seus joelhos e colocava o seu rosto em terra, era dizendo que aquele a quem ele estava fazendo esse gesto era digno de toda adoração. Eles viajaram muito tempo, viagem principalmente à noite, para chegar ali aonde eles queriam chegar. Certamente muitas impressões em seu coração, muitas dúvidas, mas o fato é que eles chegaram. Esses magos mais tarde, não no tempo, nós não temos o nome deles, só mesmo na Idade Média é que eles passaram a ser nomeados de alguma forma, receberam nomes, né? Mas por volta do século VIII, que seria Gaspar, Melquior e Baltazar. Quando se fala assim na tradição da igreja sobre os magos, é esses nomes: Gaspar, Melquior e Baltazar. Jesus Cristo veio, e ele veio dando a sua vida por nós, como nós vamos celebrar aqui daqui a pouco. Mas não foi uma coisa localizada, não foi para uma nação, não foi para um povo. Os sábios vindo lá de longe do Oriente, eles estão dizendo que de alguma maneira Deus também tocou os seus corações lá onde eles estavam. Ou seja, é o sinal do nascimento do Messias, do Rei dos Reis, do Senhor Jesus Cristo, de Deus que veio a esse mundo. Esse sinal foi dado em lugares onde nem sequer os judeus jamais podiam imaginar. De lá de Babilônia, de onde eles tinham saído há tantos e tantos séculos atrás, agora o homem sai de lá e faz esse percurso e faz essa viagem atrás do Rei dos judeus, atrás do Senhor Jesus Cristo, atrás daquele que há de reinar. Essa é a universalidade do Evangelho, essa é a mensagem da palavra de Deus, que é universal, que é dirigida a todo homem, toda mulher, em todos os lugares.
em toda parte. É esse evangelho que nós anunciamos hoje. Esse evangelho que as nossas igrejas estão pregando, o evangelho da salvação que nos vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a mensagem dessa noite, dessa epifania de Jesus Cristo, dessa manifestação do Senhor, é uma mensagem que chega para nós nesse início do ano. Deus se manifesta a todas as pessoas. Deus se manifesta a todos os povos. Deus faz conhecer a sua palavra a todas as nações, e Ele quer ser conhecido de todas as nações e em todos os lugares. É por isso que a igreja recebeu essa missão, aquilo que nós chamamos de a grande comissão. Vão, idem por todo mundo e preguem esse evangelho. Digam que Jesus Cristo nasceu e que Ele vive entre nós. Anuncie essa mensagem para que pessoas em todos os lugares, pessoas em toda a terra, possam tomar conhecimento dessa palavra. Os sábios, ou esses magos, eles são exemplos de gente no mundo inteiro, a quem Deus quer falar o coração dessas pessoas. E Ele quer usar, não aqueles sábios lá de Jerusalém, que zombaram do Sinédrio, e de próprio Herodes, que disse assim: olha, se vocês tiverem qualquer notícia deles, então que vocês venham nos avisar. Isso é uma grande ironia do texto. Isso é uma grande ironia de Herodes. Isso era uma grande ironia daqueles sábios de Jerusalém, não acreditavam nisso e morreram na sua incredulidade. No entanto, Jesus Cristo, Ele está diante de nós, e nesse primeiro domingo do ano, nós trazemos essa palavra para dizer que o anúncio do Evangelho é o anúncio que precisa se estender por toda parte. A igreja de Vicente Carvalho prega o Evangelho aqui nesse lugar, em Vicente Carvalho, prega em Belford Roxo, prega em Campo Grande, prega em Pirenópolis, prega em Avelar, ou seja, ela está universalizando essa palavra, e outros também estão levando essa palavra adiante em muitos outros lugares, para que o mundo ouça falar de Jesus, e para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor. Amanhã os congregacionais vão começar um projeto de 10 dias, chamado Projeto Zero, lá em Foz do Iguaçu. E por que Foz do Iguaçu? Porque Foz do Iguaçu hoje é a cidade brasileira, que se pode dizer assim, a cidade muçulmana. Foz do Iguaçu é uma cidade que é a cidade do Brasil, tem mesquitas, os muçulmanos vão para o Brasil, Foz do Iguaçu. A gente às vezes não sabe disso, mas Foz do Iguaçu, vamos para Foz do Iguaçu. E Foz do Iguaçu hoje está assim enchendo de muçulmanos, de gente que vem com a sua religião, e a gente sabe a maneira como o muçulmano anuncia ao seu Deus, e vem penetrando na sociedade brasileira. Na Europa, essa força é muito grande, porque isso vem não só com a religião, mas com o dinheiro, com o capital do Oriente Médio, do petróleo, das riquezas da terra, do solo, e está chegando na nossa terra. E amanhã os congregacionais começam um projeto chamado Projeto Zero, lá em Foz do Iguaçu, para pregar o Evangelho naquele lugar. Trabalho social também, evidentemente, que hoje a pregação ela precisa chegar com alguma coisa, com trabalho social, com atividades como se faz no projeto Nilson Braga. Então, muitos congregacionais, eles estão indo amanhã, ou hoje, já foram hoje, estão indo amanhã para Foz do Iguaçu. Que a gente possa orar por isso, porque a ideia é levar essa palavra a todas as pessoas, levar esse Evangelho
e essa manifestação de Deus em Jesus Cristo a todos os lugares, para que todos saibam que somente Jesus Cristo, somente Ele é o Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.